Estamos ao vivo, crianças. Agora o Mário vai fazer o pronunciamento dele. Estão ouvindo bem? Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do presidente agora reeleito do Fluminense, próximo triênio, Mário Bittencourt, e compõe a mesa ao lado dele o vice-presidente geral eleito, Matheus Montenegro. Mário, boa noite. Boa noite, parabéns pela reeleição. Pergunta para objetivos agora que foi reeleito como presidente do Fluminense e falar sobre a renovação do Fernando Diniz. Então, primeiramente, boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Desculpe aí o cansaço. Bom, a gente já tinha definido com o Fernando, né, o tempo de contrato, 2 anos, 2023 e 2024. Tínhamos mais do que apalavrado, enfim, já tínhamos feito a proposta por escrito, já tinha sido dado o aceite dele, e ao longo desses dias a gente, enfim, negociou questões jurídicas, mais técnicas, e o que ele me pedia era que a gente esperasse a eleição, porque eu acho que não era segredo para ninguém que ele tinha vontade de continuar trabalhando com a nossa diretoria, enfim, com quem apostou nele novamente em 2022. E, enfim, o nosso combinado era que após a eleição, caso a gente fosse vitorioso, a gente pudesse anunciar a renovação do contrato dele. Então, em primeira mão, eu falo para vocês aqui hoje que ele está renovado até o final de 2024. É o técnico do Fluminense pelos próximos 2 anos, para que a gente possa continuar jogando esse futebol maravilhoso que a gente jogou em 2022, de muita qualidade, que encantou o nosso torcedor, e agora a gente subir mais um degrau, que é encantar e ser campeão. Boa noite, parabéns pela reeleição. Como você disse no seu discurso, imagino que uma das prioridades é a renovação com o Fernando Diniz, já que você anunciou para todo mundo em primeira mão. Queria saber agora quais são os próximos passos, o que você espera do Fluminense para a próxima temporada e qual é a sua sensação de estar sendo reeleito agora nesse momento. Bom, boa noite. Com relação aos próximos passos, primeiro a gente já trabalhou nesses últimos dias aí de maneira muito árdua para que a gente possa manter grande parte do nosso time, e já obtivemos sucesso em praticamente 100% do que a gente tentou, e a gente se reúne já na quinta-feira. O Fernando vai passar 2 dias no Rio, quinta e sexta, está em São Paulo com a família, que estava esperando o resultado da eleição. A gente na segunda-feira começa a desenhar o planejamento para 2023, e o Fernando vem para o Rio, e aí vai ficar com a gente final da semana toda que vem, já para a gente começar a falar da busca de reforços, que a gente entende que precisa de alguns nomes e de algumas posições. E com relação à reeleição, a gente fica muito feliz, não especificamente pela vitória, né, que a gente já havia vencido em 2019, com 68% dos votos, e hoje a gente venceu com 72% dos votos. Só que em 2019, não sei se todos se recordam, nós não tínhamos um candidato de situação, né? O presidente da época, Pedro Amar, já havia saído faltando 6 meses. Então foi uma eleição de 2 candidatos de fora, né? Não tinha candidato de situação. E você ser candidato de situação, depois de ter ficado 3 anos e meio, após quase 2 anos de pandemia, e ver que 72% do eleitorado veio aqui e aprovou o que você fez, aprovou o que a sua equipe fez, né? Eu aproveito essa oportunidade para agradecer a toda a minha equipe. Ainda há pouco me perguntaram ali qual seria o segredo assim, da gente ter conseguido fazer uma boa gestão. Porque a gente tem um cinturão de proteção muito grande. A gente tem muitas pessoas importantes aqui dentro, muitos funcionários, muitos diretores,
todos os departamentos, a gente é muito protegido, assim, a gente tem muita estabilidade interna. E quando você tem estabilidade, tem um grupo de pessoas ao seu lado. Eu falei para todas as pessoas que trabalham comigo e para todas as pessoas que votaram em mim, que cada voto hoje seria como se a pessoa estivesse votando em si própria, assim, porque a gente fez uma gestão com a ajuda de todos, com a ajuda da torcida, que nos abraçou no momento da pandemia, aumentando a quantidade de sócios. Imagine você que a torcida do Fluminense iniciou o aumento da quantidade de sócios no momento que sequer tinha jogo para a torcida aí. Então, assim, foi muito importante, sabe, tudo isso que a gente construiu nesses 3 anos e meio, da questão do pertencimento, assim, da ressignificação do clube, de uma série de coisas, de abrir o clube, abrir as portas do clube para a torcida em geral, de ter um programa de sócio-futebol que foi para mais de 60 mil pessoas, fazendo planos populares, podendo trazer o povo para dentro do clube, a torcida. Então, assim, eu acho que tudo isso é muito valioso e eu fico feliz apenas de estar sendo parte disso, né? Eu faço parte, porque eu digo para todo mundo é que eu estou o presidente do Fluminense, né? E continuarei estando por mais 3 anos e depois não poderei me reeleger. Então, fico muito feliz assim, que a gente tenha conseguido construir esse ambiente que vocês viram aí logo depois da eleição e que ele perdure pelos próximos 3 anos, aliás não, pelos próximos 100 anos, que o Fluminense continue sendo esse clube maravilhoso, patrimônio do futebol brasileiro. Mário, boa noite. Thiago Lima do GE, parabéns pela reeleição. Queria me dar 2 perguntinhas rápidas para você. Sobre reforços, tem algum reforço que vai vir de muito de peso, de nome, assim, de parar aeroporto? E a oposição, a gente sabe que tinha uma bandeira forte de SAF, né? E você sair vitorioso, você acha que é um recado que os sócios do Fluminense não querem uma SAF para o Fluminense? Bom, vamos lá. Com relação a reforços, como eu te falei para todos ainda há pouco, a gente vai começar a realmente discutir. Existe, óbvio, um trabalho já feito, que já está entregue há 2 meses, pelo departamento de scout, pelo futebol, mas o Fernando quer participar dessa construção e tem que participar. E a gente vai começar a falar desses nomes na semana que vem. Então, não existe nenhum nome concreto ainda, existem ideias na nossa cabeça. Então, não vou aqui dizer que vai chegar um reforço ou aquele de parar aeroporto. Vai depender do que a gente quer, até porque a gente acha que tem um time muito qualificado. O time ficou em 3º lugar no Campeonato Brasileiro, ficou entre os 4 da Copa do Brasil, que jogou, na nossa opinião, um dos modelos de jogo mais bonitos do Brasil. Eu acho que a gente está muito satisfeito, mas a gente precisa se reforçar sim, porque a gente vai disputar uma competição grandiosa que é a Libertadores, mas não tem nada de concreto no momento. Com relação à pergunta que você me fez sobre SAF, a gente, durante toda a nossa campanha, aliás, durante a campanha, não, durante a gestão, a gente deixou muito claro que assinou um contrato, um mandato com o Banco BTG, para que ele possa ir ao mercado buscar um investidor, e esse investidor pode vir de 3 formas, que são formas que estão especificamente dentro desse trabalho que vem sendo feito de avaliação dos números do clube, e acho que está no nosso panfleto de campanha, que uma das possibilidades seria sim, caso seja uma opção de um investidor que procure o Fluminense, de ter um investimento via SAF, mas não nos modelos que são feitos no futebol brasileiro. Os modelos que a gente viu até agora são modelos de venda de controle e a gente não tem a intenção de vender o controle do clube. A gente tem a intenção de trazer o investidor para que a gente possa continuar pagando as dívidas e para que a gente possa montar times melhores nesse binômio de recuperação financeira do clube e montar um time forte ao mesmo tempo. Eu acho que a gente já vem conseguindo ter time competitivo e equacionar as dívidas. Mas esse tema é um tema muito discutido no Brasil hoje, mas há pouco aprofundamento na discussão técnica sobre o que é exatamente. Então, quando o torcedor ele pensa especificamente em SAF, ele pensa, vamos vender o clube amanhã, e aí até uma questão que existe é que, por que não vender o controle, na nossa opinião? Porque a gente entende que o sócio torcedor, o sócio proprietário, o sócio contribuinte precisam continuar sendo as figuras mais importantes da instituição, que é decidindo os destinos do clube. Você vai me perguntar, existem modelos assim? No mundo existem modelos assim, onde você tem investidor e não necessariamente vende o controle do clube, e a gente vai buscar tentar um modelo, e não necessariamente vai ser a SAF, como eu te falei no início da resposta.
há a possibilidade sim de a gente trazer um investidor em outro modelo, até porque existem outros clubes no Brasil que têm investimento que não são SAF, como o caso do Palmeiras, por exemplo, como o caso do próprio Atlético Mineiro hoje em dia, que tem um investidor e não é SAF. Então existem várias possibilidades de trazer um investidor, mas, enfim, a nossa posição é de não vender o controle do clube, essa não é a nossa ideia. A ideia é sim de trazer o investidor e ter proteção desse investidor. Óbvio que ele quer o dinheiro dele protegido, ele tem toda a razão, mas existe uma série de fórmulas jurídicas e financeiras de proteger o investimento e o Fluminense continuar com o controle. Boa noite, Mário, Felipe de Moura, dos Soluções Tricolores. Primeiro, parabéns pela reeleição. Duas perguntinhas rápidas. Eu acredito que toda gestão há erros e acertos, né? Umas mais acertos do que erros e outras ao contrário. O que você considera que você errou ou possivelmente pode fazer melhor nessa atual gestão? E também sobre o Fred, se ele tem algum cargo já definido para o Fluminense, está tudo certo para ele vir para o clube. Bom, com relação a erros e acertos, acho que você tem toda a razão. A gente acho que a gente teve mais acertos do que erros. O resultado a gente está vendo aqui hoje, com mais de 70% dos sócios que vieram votar aprovando o trabalho que a gente fez. Eu já falei numa entrevista, quando eu completei 2 anos de gestão, que eu acho que o nosso maior equívoco foi ter deixado o Fernando sair em 2019. Então, eu repito, talvez a gente pudesse ter mantido ele naquele momento. Com relação ao Fred, a gente conversou bastante durante esse período. Ele se qualificou no final da carreira para estar ao nosso lado, e eu, durante a campanha, disse a vocês que uma das propostas que a gente tinha para os próximos 3 anos é ter um profissional que possa nos ajudar a planejar todo o futebol do clube, né? De todas as categorias, enfim, um profissional que tenha estado dentro de um vestiário, que conheça o futebol por dentro, para que possa fazer um cargo de integração entre a diretoria do clube, a presidência, a diretoria executiva e a comissão técnica. Conversamos com o Fred, que se ele poderia vir nos ajudar caso a gente vencesse a eleição. Ele disse que está disposto a nos ajudar, e a tendência é que a gente traga ele para ser esse profissional, para nos ajudar no planejamento esportivo do clube como um todo, tá? Então, assim, ele está, enfim, trabalhando na Copa do Mundo, né? A tendência é que a gente, no início da semana, na segunda-feira, inicie conversas para que a gente possa concluir o que a gente falou antes da eleição e tê-lo junto com a gente novamente, e assim nos ajudando a fazer o Fluminense do futuro. A gente quer muito ter ele do nosso lado, e a tendência é que ele esteja de volta com a gente aí a partir de 2023. Boa noite, presidente. Parabéns pela reeleição. Você falou ontem com a gente que as extensões de contrato do Ganso e do Nino estariam também com uma condição, depois do dia 26. Já dá para afirmar que o Ganso e o Nino terão seus contratos estendidos? Então, na verdade, o Ganso tem contrato até o final de 2023, ele já tem contrato até o final de 2023, e o Nino até o final de 2024. Ambos possuem contrato. A gente fez uma proposta de prorrogação desses contratos, né, e de um reajuste salarial para ambos, e ambos nos informaram que responderiam após a eleição. Então, a tendência é que nessa semana a gente comece a caminhar nesse sentido. O Nino está de férias fora do Brasil. O Ganso não, o Ganso está no Brasil. Eu estive com ele, almoçamos juntos, enfim, com o representante dele, com ele, ele, o Paulo Júnior, o representante dele, e a tendência é que já aí nos próximos dias a gente possa anunciar essa renovação do Ganso, e o Nino, como eu te falei, seria a prorrogação por mais um ano, mas ele também tem contrato até o final de 2024. Tudo bem, Mário. Parabéns pela reeleição dele, Thiago, na jogada. Eu queria insistir um pouco nesse tema da SAF, porque o Fluminense hoje tem uma arrecadação muito menor do que os clubes de maior arrecadação do futebol brasileiro. Eu queria te perguntar se você acha possível nesse modelo que você propôs, nesses modelos que você está propondo. E outra pergunta também sobre o estádio, né? O Maracanã, a situação no Maracanã, e também a reforma, a eventual reforma das Laranjeiras. Bom, vamos lá. Voltando mais uma vez à questão da SAF e a arrecadação. Os clubes que se tornaram SAF não têm uma arrecadação maior que o Fluminense. Eles agora possuem um investidor que comprou a arrecadação de um clube, comprou os ativos. Então, é muito importante as pessoas entenderem isso, porque as pessoas têm na cabeça que o investidor vem e vai despejar um monte de dinheiro sem nenhuma preocupação, só que o investidor está botando o dinheiro dele numa companhia que tem uma arrecadação
às vezes menor do que a nossa. Então, vamos usar como exemplo aqui. Eu não sei o valor, mas dizem que o investidor do Botafogo chegou e fez um time que custa o dobro do nosso. Ele não teve um resultado condizente com o investimento que ele fez. Já anunciou que ano que vem vai pisar no freio e vai cuidar de fazer estrutura e fazer CT, etc. Por quê? Porque o clube não tem uma arrecadação para pagar um investimento. Então é muito importante que as pessoas entendam que isso não é um mecenato. A SAF é alguém que vem botar dinheiro para uma companhia que tem um faturamento X e ele vai tentar botar dinheiro para recuperar o investimento que ele fez. Então é diferente de modelos que a gente tem no futebol brasileiro de investimento desenfreado de dinheiro independente do resultado financeiro que eles têm. E em nenhum momento a gente está dizendo que não vai trazer o investidor. E é por isso que a gente, como a gente fez 3 anos e meio, a gente fala com o pé no chão, que é buscar o investidor para ajudar a pagar a dívida e aumentar o investimento no futebol para que a gente possa aumentar a arrecadação. Então assim, não é simples assim. A SAF é um investidor compra uma companhia que tem uma dívida, e a dívida está sendo paga em parcelas de RCE como a gente tem no nosso RCE. Qual é a nossa vantagem no momento? A gente se estruturou melhor para receber o investidor. A gente já tem o RCE antes de ter o investidor. Então, quando o investidor vier, vai ter um clube mais organizado, talvez a gente tenha até um investimento maior por menos percentual do que esses clubes tiveram. Então, assim, e a gente tem uma outra questão, o Matheus está me ajudando aqui, que é a questão da liga. A gente tendo uma liga, o valuation dos clubes vai ser muito maior do que foram os clubes vendidos no Brasil até agora. Então, se a gente tiver uma liga, o Fluminense certamente será muito mais atrativo, atraente para o investidor, até porque a liga prevê a compra de um pedaço da liga e todos os clubes devem receber um dinheiro na frente. O que significa que a gente talvez tenha um aporte de liga até maior do que muitos clubes estão recebendo aí como forma de investimento. Então, assim, a discussão não pode ser uma discussão simplista, simplesmente dizer, e agora tem SAF, vai todo mundo ficar rico e o Fluminense não vai ter arrecadação. Não, é justamente o equilíbrio, e você percebe que todas as SAFs que tiveram até agora, isso não é uma curiosidade, isso não é uma coincidência, isso é um fato. Todos os clubes estavam jogando a Série B, porque não tinham arrecadação. Então, na verdade, quem comprou um clube com baixa arrecadação e vai ter que fazer esse clube levantar. E não vai ser simples. E você vê que a SAF do Cruzeiro, por exemplo, e a do Vasco, os discursos são: a gente vai seguir com os pés no chão, a gente vai fazer investimentos moderados, porque comprou um ativo e os ativos são ativos que não têm tanta arrecadação assim. Com relação ao Maracanã, a gente assinou um documento em sociedade com o Flamengo e vai participar da licitação. Quando a gente tiver a licitação, que ela foi suspensa agora em outubro, a gente ganhou a permissão por mais 6 meses, então o Fluminense e o Flamengo seguem até abril ou maio no estádio, e aí haverá uma licitação lá na frente. Você me fez uma terceira pergunta. Laranjeiras. Com relação a Laranjeiras, a gente aprovou um projeto incentivado em julho desse ano, no mês do aniversário do clube. Fizemos uma concorrência com empresas de arquitetura de todo o Brasil, especializadas em restauração de patrimônio histórico e de restauração de estádios especificamente. Ganhou uma empresa de São Paulo chamada Apiacá e já fez o projeto inteiro. O projeto já está aprovado pelo INEPAC de restauração do estádio de toda a sede social. A gente não mostrou antes da eleição, porque o projeto é um projeto do Fluminense, não é um projeto nosso de restauração da sua sede histórica, do seu estádio histórico. Então a gente não quis mostrar antes da eleição, até para não ser visto como algo eleitoreiro, etc. A gente queria muito mostrar, e nos próximos dias aí, acredito que no mês de dezembro a gente vai mostrar esse projeto, que é um projeto de restauração e recuperação do estádio das Laranjeiras e da sede, e que a gente vai ter que começar a executar dentro das nossas condições financeiras e com projetos incentivados. A ideia é começar pelo estádio, para que a gente em 2024 possa voltar a jogar jogos do campeonato estadual aqui. Ok? É isso. Boa noite. Eu queria que você comentasse, ou você acredita que vai ser o seu maior desafio nesse próximo triênio, nesse segundo mandato, e também o que a gente pode esperar do futebol do Fluminense já para 2023. O clube todo ano, atualmente, faz o seu orçamento de projeto, o que ele deseja, o que ele espera conquistar na próxima temporada. Então, o que o torcedor do Fluminense pode esperar desse tricolor já em 2023? Ô Vitor, boa noite. Primeiramente, o maior desafio é tentar melhorar aquilo que a gente acha que podia ter sido feito melhor nessa gestão, e manter o crescimento do clube. Acho que esse é o maior desafio.
daqui a 3 anos a gente está entregando o clube maior do que ele está hoje, né? Enfim, mais recuperado ainda. Com relação ao futebol do Fluminense, o orçamento para 23, a gente conseguiu, nesses 3 anos, mesmo com um orçamento muito menor, disputar as competições, especialmente em 2022 a gente jogou um futebol de altíssima qualidade, de altíssimo nível, com uma das folhas mais baixas, pelo menos entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. A gente tinha uma folha ali mais baixa que os outros 5, mais para perto do Atlético Paranaense, bem distante dos outros clubes. Eu acho que em alguns casos até 4, 5 vezes menor que outros concorrentes nossos. Que a gente vai aumentar um pouco o investimento para 2023, a gente vai, só que a gente acha que a gente tem um time já muito qualificado dentro do que a gente conseguiu construir de orçamento. Então a ideia é que a gente possa buscar 3 ou 4 peças, e aí vai ter, a gente vem aumentando, acho que vocês sabem disso, todo ano a gente vem aumentando entre 15% e 20% a folha. A ideia é a gente aumentar sim, entre 15% e 20%, para ficar mais forte. Mas veja que eu te falei sobre o Atlético Paranaense, que foi o clube que disputou a final da Libertadores esse ano, com uma folha um pouco maior do que a nossa, né? Então talvez se a gente chegar nesse tamanho a gente consiga ser ainda mais competitivo. Mas eu acredito muito que a gente vai disputar a Libertadores com grande chance de ser campeão por vários motivos. Primeiro, porque eu acho que desde 2008 a gente não chega numa Libertadores com tanta energia da torcida. Essa é a primeira Libertadores desde 2008 com jogos com a torcida no Maracanã. Eu acho que desde 2008 talvez a gente chegue com o futebol mais bem jogado dos últimos anos do clube para jogar uma Libertadores, onde a gente vai ter adversários sul-americanos e os adversários brasileiros a gente enfrentou de igual para igual. A gente enfrentou o Palmeiras de igual para igual, a gente enfrentou o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Internacional, enfim, todos os clubes do primeiro escalão a gente jogou de igual para igual. Então a gente chega muito fortalecido, com muitas chances. E para finalizar essa explicação, a gente chega em 2023 com uma coisa que talvez a gente não esteja percebendo, mas o campeonato terminou em 13 de novembro por causa da Copa do Mundo. Então esse é o ano que os jogadores vão chegar mais descansados para a pré-temporada, né? Porque o campeonato não foi até 9 e 10 de dezembro, e porque nós não temos nenhuma competição, exceto o Campeonato Carioca, até a estreia da Libertadores em 5 de abril. Então nós vamos ter 3 meses para o Fernando preparar o time e a gente chegar muito forte, muito sólido para o dia 5 de abril, que é a nossa estreia na Libertadores. Então acho que esse ano é um ano diferente por todos esses motivos, e eu creio que a gente vai chegar para disputar o título e ser campeão. Obrigado, pessoal. Encerramos aqui a entrevista do presidente reeleito Mário Bittencourt. Boa noite a todos. Boa noite, saudações tricolores.